O livro de Atos é muito impressionante. Eu estava aqui lendo o capítulo 5 e estava seguindo para o capítulo 6, mas aí me veio parar um pouco a leitura para gravar esse vídeo. No capítulo 5, os apóstolos são presos porque os saduceus e os líderes do povo de Israel ficaram com inveja dos apóstolos. Deus os estava usando tremendamente. Multidões de diversas cidades iam até Jerusalém para ouvirem o evangelho que os apóstolos estavam pregando no nome de Jesus. E todos eram curados. Aqueles que eram atormentados por espíritos malignos eram libertos. O Espírito Santo de Deus havia sido derramado em Jerusalém. E a cidade estava sendo sacudida por causa da manifestação do poder de Deus. A liderança de Jerusalém não gostou do que estava acontecendo, porque não eram eles que estavam sendo usados por Deus, mas os apóstolos, aqueles homens que haviam vindo da Galileia, um lugar que eles desprezavam tanto. Deus começou a confundir a sabedoria dos sábios, a inteligência dos entendidos, usando pescadores, homens incultos, para que uma cidade fosse sacudida pelo evangelho, transformada pelo poder de Deus. A liderança ficou invejosa e mandou prender os apóstolos. Mas naquela noite, um anjo do Senhor foi até a prisão e tirou os apóstolos dali. E disse que eles deveriam voltar para o templo para continuarem a pregar a mensagem dessa vida. Enquanto o mundo tentava impedir a pregação do evangelho, Deus, com muita facilidade, abria as portas das prisões para que o evangelho continuasse a ser proclamado, porque as pessoas precisavam saber quem é Jesus. E então, estando no templo, os apóstolos foram presos mais uma vez e anunciaram a Jesus para a liderança de Jerusalém, para os homens mais importantes da cidade. Eles queriam matar os apóstolos, mas Deus não deixou, levantando um homem chamado Gamaliel no meio deles para dizer: olha, se essa obra é de Deus, vocês não podem impedi-la. Mas mesmo assim os apóstolos foram açoitados. E o mais impressionante é que eles saíram felizes daquele lugar, dizendo: Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos considerou dignos de receber açoites por causa do nome de Jesus. Eles saíram dali alegres por causa do nome de Jesus sobre a vida deles, porque haviam sido açoitados, haviam apanhado, haviam sofrido por causa do nome de Jesus. É como que eles dissessem: uau, eu apanhei por causa do nome de Jesus. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque estão me perseguindo por causa do nome de Jesus. E eles saíram dali e não foram para outro lugar, senão retornaram para o templo, a fim de continuarem anunciando Jesus. Eles não temiam nada, senão somente o Senhor Deus. Eles mesmos haviam dito: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Como que nós vamos desobedecer a Deus? Ele nos mandou pregar, e nós pregaremos, ainda que os homens digam não. E se os homens nos lançarem na prisão, Deus é poderoso, Ele pode abrir as portas da prisão, mas nós não vamos nos calar. Essa era a atitude dos apóstolos. E o que me impressiona é essa graça de Deus na vida deles. Homens cheios do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude. E que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, para que possamos contar esses testemunhos também na nossa vida.